Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma atividade do Congresso de Inovação no Poder Judiciário e Controle, o CONIP Judiciário e Controle 2020. Meu nome é Guilherme Domingues, sou advogado, professor e cofundador do Brasil Lab, o primeiro hub de inovação GovTech do Brasil, onde eu sou diretor do Programa de Aceleração de Startups. E vou ser o moderador do painel hoje, como deve ser a governança da proteção de dados. Queria uma vez mais agradecer a organização do evento pelo convite, e para esse painel eu vou ter a responsabilidade de ser o moderador acompanhado de grandes referências do tema da proteção de dados no Brasil. Então estarão conosco hoje o professor Danilo Doneda, que é professor do Instituto Brasileiro de Direito Público, IDP, e membro do Conselho Nacional de Proteção de Dados e Privacidade da ANPD, a doutora Cristiane Sanches de Souza Correia, advogada e integrante do Conselho Consultivo da ABRINT, Associação Brasileira dos Provedores de Internet e Telecomunicações, e o Dr. Davis Alves, que é um ethical hacker e presidente da ANPPD, Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados. Eu queria agradecer aos nossos painelistas pela presença deles hoje aqui. Esse é um painel muito importante, né, não só pela relevância e atualidade do tema da LGPD, agora que a legislação entrou em vigor de fato no Brasil, mas principalmente porque essa é uma legislação que vai trazer diferentes impactos, não só para a sociedade como um todo, mas para o Poder Judiciário de maneira muito especial e assim como para os órgãos públicos de maneira geral, na medida em que eles são grandes coletadores de dados de todos os cidadãos brasileiros. Eu vou então começar o nosso painel convidando o professor Danilo Doneda para fazer mais uma apresentação, Danilo, a respeito da sua trajetória. Você que é um dos autores, né, da LGPD, teve muito envolvido com a criação dessa legislação e queria já ouvir as suas primeiras impressões a respeito desse tema tão importante que ganhou ainda mais relevância agora com os ataques que a gente vivenciou ontem com o STJ, né, de como, respondendo essa primeira grande pergunta que orienta nosso painel, como, na sua visão, deve ser a governança da proteção de dados feita no Brasil. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, Danilo. Obrigado, Guilherme. Eu agradeço as palavras do Guilherme, a abertura, agradeço a organização do CONIP pelo convite. Um prazer estar aqui do lado, juntamente com o Cristiano, com o Davis, e indo direto ao ponto. De fato, o LGPD trouxe não somente um novo arcabouço para a proteção de dados, para a proteção. Claro, o fundamento da LGPD é você ter uma garantia mais robusta, mais forte para o direito à proteção de dados, mas os meios, o que interessa, ainda mais no contexto dessa nossa conversa aqui agora, e até no interesse do CONIP, dos seus espectadores, é o como a LGPD vai fazer isso. Quais os meios que a lei propõe para que se alcance essa, digamos assim, esse maior respeito ao direito à proteção de dados, que, aliás, é um direito fundamental. O STF já decidiu esse respeito, já tratou do tema, já vem tratando o direito de privacidade e proteção de dados como direitos fundamentais, até mesmo antes, independente da consideração da LGPD. A LGPD, interessante ver, ela vai, de certa forma, concretizar, aplicar e determinar de forma mais pragmática e, do ponto de vista de quem trata dados, muito mais clara e passível de ser traduzida em processos internos, em regras gerenciais, aqueles procedimentos que hão de ser considerados aqueles melhores possíveis, ou aqueles que tenham finalidade e são eficazes no sentido de garantir esse direito. Eu quero dizer que esse enfoque da LGPD, essa abordagem da LGPD, é muito importante, de certa forma, ela é bastante moderna em relação ao rol de instrumentos legislativos regulatórios que ela pode utilizar e muito pragmática. Por quê? Veja bem, a princípio, quando a gente pensa, veja bem, estamos numa situação na qual o cidadão corre perigos, corre risco cada vez maior em relação à sensibilidade, à complexidade do tratamento de dados, a possibilidade de que ele tenha problemas de qualquer sorte com isso, não somente quanto à privacidade, mas quanto a outros aspectos da sua vida. Qual seria uma primeira reação, digamos assim, falando assim, eu sou jurista, do direito clássico? Vamos determinar um meio de regulação que puna os usos abusivos, que forneça ao cidadão uma série de mecanismos jurídicos para fazer valer seus direitos e vamos rezar para que tudo dê certo, né? A grande questão é que, muito embora isso seja necessário, a LGPD faça isso, reconhece direitos do titular de dados, reconhece quem trabalha, acho que muito do pessoal que assiste pode trabalhar ou estar atento
aos procedimentos de adequação. Um dos pontos essenciais e mais óbvios é fornecer ferramentas para que o cidadão possa fazer valer seus direitos, acesso, retificação, cancelamento. Muito bem. Agora, a grande questão é o seguinte, vamos ser sinceros e pragmáticos. Isso resolve os problemas relacionados aos abusos, aos potenciais prejuízos que o cidadão possa potencialmente sentir com o uso cada vez mais contínuo e exacerbado de dados pessoais hoje em dia? Acho que, sinceramente, dificilmente esse tipo de remédio individual vai ser tão determinante assim, ou pelo menos tão determinante quanto necessário, no sentido de introjetar mudanças em práticas empresariais, introjetar uma mudança na própria cultura organizacional. Aqui falei de empresas, mas, enfim, eu falo do judiciário. Isso vale para qualquer organização, inclusive quase o judiciário. Depois a gente entra em alguns temas que seriam talvez um pouquinho mais específicos. Então, o LGPD procura trazer para isso vários mecanismos que dão testemunho do pragmatismo ao reconhecer que os problemas relacionados à proteção de dados, muito embora sejam problemas que a gente não pode dizer que não sejam individuais, os problemas com dados são problemas pessoais, tanto que o dado pessoal, mas eles, se não forem abordados do ponto de vista amplo, coletivo, por assim dizer, você não vai chegar a lugar nenhum, sinto dizer. Por quê? Você tem alguns paradoxos que acompanham essa problemática desde o começo dessas preocupações. Um deles é o fato de que grande parte dos problemas, digamos assim, vamos chamar assim, simplificando, dos abusos potenciais que acontecem com dados pessoais, eles não são, nem jamais serão reportados objetos de uma reclamação formal. Eles são muito pequenos individualmente. Pega assim, pensa um pouquinho no seu... E quando chegar à noite, você pensa, olha, quantos aplicativos, serviços, apps me pedindo permissão para fazer alguma coisa que eu não acho legal, que eu não confio, mas que eu topei, porque senão eu estou praticamente... Eu vou me alijar da comunicação mundana, da profissional. A gente está, de certa forma, direcionado a aceitar várias coisas com as quais ou a gente não sabe direito o que quer, ou a gente até sabe ou desconfia, mas não tem um incentivo. Enfim, não vale a pena reclamar de coisa disso. Aí alguém poderia dizer, mas se você não se importa muito, então o problema não é relevante. A questão é que o problema ele é hiperrecorrente. Ele é tão relevante que, digamos assim, com uma lasquinha de informação de cada um de nós, você tem hoje os sustentáculos da economia de informação no mundo, que fornece o quê? Veja bem, das 5 grandes empresas, maiores empresas da lista da Forbes, 2 delas praticamente só têm dados pessoais e métodos de classificação. Outra vende coisas baseadas em dados pessoais. E as outras fornecem hardware e software para tratar dados. É nesse grau a questão. Então, se você não tiver essa lente que permita você verificar a situação num panorama macro complexo, você vai perder a perspectiva. Então, para o jurista, para o direito, é uma mudança bastante significativa. Tanto é que a gente assiste hoje a toda uma nova geração de juristas se formando digamos assim, numa perspectiva um pouco diferente. Para quem é fora da área de direito, a gente pode até dizer, né, que é jurista aqui, olha, isso é verdade. A gente consegue. É difícil você setorizar a produção de dados numa área clássica do direito. Ela dialoga não somente com outras áreas, mas também com toda uma problemática que vai muito além da questão meramente regulatória jurídica, né? E, nesse sentido, entramos na questão organizacional, quando a gente fala em governança de dados, em governança de informação. E aí você entra, tem vários tópicos, tem a questão de segurança da informação, que vai ser tratado muito melhor do que eu posso fazer pelos outros participantes aqui, mas você tem toda a questão que a LGPD procura incutir ou tornar necessários até a preocupação com instrumentos que proporcionem que as organizações não possam fazer vistas grossas ao fato de que o dado pessoal é alguma coisa relevante e que tratar dados pessoais demanda uma estrutura organizacional séria, no sentido, desde o registro dos tratamentos de dados, que a LGPD existe, desde a realização de análise de impacto, quando necessário, e mesmo quando ela não pede análise de impacto, por vários motivos, é claro que a análise de risco é um tema, enfim,
transversal para toda a LGPD. O tratamento de dados pessoais é tido como uma operação de risco em si. Eu não estou dizendo que é risco no sentido de criar determinados efeitos jurídicos, mas de risco no sentido que ela não pode ser banalizada. A partir do momento que eu tenho 10 bases legais para tratar os dados pessoais, e eu não posso tratar dados fora daquelas 10 bases, isso já quer dizer que o direito se preocupou em antecipar quais são os fatores que podem legitimar ou não. E fora disso, o risco é gratuito e não pode ser tomado. Gratuito no sentido de ele não ser justificado por uma utilidade, por um interesse público, seja pelo que for. Se não houver justificativa, possa ser juridicamente avaliada, não se tratam dados pessoais. Né? São instrumentos como esse. Agora, o LGPD se preocupa não somente em determinar esses fatos, mas em procurar estabelecer elementos que garantam e coloquem como obrigação, como tarefa das organizações, documentar e serem capazes de comprovar e justificar todos esses fatos relevantes acerca do tratamento de dados pessoais, inclusive indo até um ponto que, enfim, às vezes é um pouco menos falado do que poderia até, né? Mas inclusive suscitando a possibilidade de que todo esse, digamos assim, arcabouço de reflexão, de análise, de considerações, que vai refletir positivamente nas práticas que, de fato, a empresa toma em relação aos dados, mas vai gerar toda uma carga documental, toda uma reflexão interna. Tudo isso, seja de uma forma muito genérica, né, mas regimentada dentro do que a LGPD chama de um programa de governança e privacidade, que abrange, enfim, a lei, na verdade, trata de uma forma geral. Eu acho que mais importante do que descer em minúcias do que trata a lei é entender claramente o recado. A NPD, né, eu faço parte do conselho, não da NPD. A NPD vai ser, de fato, começou a existir hoje, porque foi publicado hoje, ontem, no Diário Oficial, a nomeação de diretores. Eles não tomaram posse ainda, então eles não podem trabalhar, você não pode mandar um e-mail para eles, eu acho, mas a partir do momento que você tem toda essa figura andando, a NPD não vai ter condições, nem que se ela fosse 10 vezes maior do que ela é, porque ela é pequena, de fiscalizar e assumir uma função regulatória, digamos assim, numa perspectiva, eu chamaria antiga, na falta de uma palavra melhor. Isso é, naquela pela qual a NPD, então, NPD, você pode fiscalizar, você pode receber denúncias, você pode atuar como um cão de guarda da utilização de dados. Não vai funcionar assim, desculpa, porque por vários motivos. E o tamanho da LGPD é um deles. É importante, mas é somente um deles. Mesmo que ela fosse 10 vezes maior, você tem vários problemas aqui. É diferente você supervisionar e fiscalizar proteção de dados do que você regular a indústria do petróleo ou dos transportes aéreos e terrestres. Tudo isso deixa marcas claras. É difícil você fazer levantar um avião de passageiros sem que aquilo fique registrado em algum lugar. Agora, a dificuldade para você tratar, coletar dados pessoais hoje em dia sem que isso seja visível a ninguém é bastante clara. Então, você precisa o quê? Você precisa criar uma cultura de comprar, incentivar os programas de governança, incentivar a transparência sobre esses usos e a documentação para que a autoridade possa, quando for necessário, executar sua função simplesmente solicitando para as organizações comprovação e documentação e evidências acerca daquilo que é feito com seus dados pessoais. De certa forma, a LGPD, nesse sentido, até reconhecendo a natureza da matéria, joga nos ombros das organizações, enfim, isso não há muito o que fazer, é um custo regulatório que é inerente à matéria, uma parte de uma tarefa que ela sozinha jamais conseguiria executar, tanto por questão de escala, quanto pela questão, como eu falei agora há pouco, da natureza da atividade. O tratamento de dados pessoais, a princípio, é algo opaco, é algo que, enfim, sem falar que isso é opaco, ele pode com muita facilidade ultrapassar fronteiras territoriais, jurídicas, suscitando que algumas questões relacionadas à transparência, à documentação e à própria governança de dados assumam um papel de relevância fundamental. E aqui, somente para terminar aqui, não quero ocupar mais tempo,
Temos aí um ponto muito interessante, que eu sou muito curioso de ver como vai se desenvolver, porque, de certa forma, nós temos muitos setores regulados, principalmente, tem cada um deles na sua própria experiência, um histórico, uma certa familiaridade com práticas, com compliance, com accountability, porém dentro das suas estruturas regulatórias, dos seus setores, que geralmente tem a ver com a regulação do mercado. Aqui, na proteção de dados, a justificativa última, claro, de certa forma, você vai ter uma regulação no mercado. A LGPD, no fundo, pode ser vista como um grande pacto da sociedade brasileira sobre o uso de dados. Mas aqui você tem um direito fundamental que está sendo protegido em última análise. Você não pode deixar digamos assim, para os limites da regulação clássica, isso é, aquela que procura o meio termo entre todas as forças de mercado, né? A proteção de direito fundamental, porque, enfim, o mercado, o cidadão, podem, no seu cabo de guerra, chegar numa situação que alguém vai dizer, isso é inconstitucional. Ué, mas o regulador achou isso. Muito bem, mas o regulador, nesse ponto aqui, ele tem que reconhecer que quem interpreta a Constituição é o Supremo. Então, você tem esses elementos que também vão, a natureza fundamental desse direito, e sendo um direito muito próximo às pessoas, pode suscitar paixões, né? É um direito complicado de ser tratado em alguns aspectos. Então, isso vai ter que ser levado em conta também. Eu não sei até que ponto todos os participantes desse mercado estão cientes que é uma dimensão diferente daquela do compliance tradicional, mas, enfim, porque você vai estar muito mais sujeito. Algumas regras, como autoridade, você tem muitas regras em alguns países onde autoridades reguladoras podem praticar coisas, desde o pacto de leniência, mas, enfim, abrir mão de um certo tipo de persecução. E aqui, eu me pergunto, você não pode abrir mão de perseguir uma violação de direito fundamental. Aqui você está sob as regras que regem o inteiro fenômeno são diferentes. Enfim, Guilherme, demais eram esses pontos que eu queria trazer para o começo aqui. Legal, Danilo, obrigado. Eu acho que já tem duas questões. Uma que eu vou segurar, como você já falou, para a gente falar na nossa próxima rodada, que é essa questão de como o judiciário vai fazer ele mesmo essa auto-organização, né? Não só, e um pouco desse papel regulador que ele vai acabar tendo na medida que os temas vão ser judicializados também, né? Mas eu acho que pegando o gancho dessa outra parte que você colocou, que é o estoque regulatório que agora é colocado para as empresas, para entidades privadas, né? E a Cristiane está aqui com a experiência dela como advogada da área, né? Enfim, uma pessoa que tem especialização em direito empresarial, mestrado em relações internacionais, mas está muito ligada a essa temática e representando também a Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações. E eu queria aproveitar esse gancho do Danilo, Cristiane, para entender o que essas organizações, e principalmente os provedores de internet de conteúdo, que fazem uso intensivíssimo de dados, recebem, armazenam e eventualmente fazem tratamento, de que maneira que eles se prepararam para isso? Porque eu acho que o judiciário, por exemplo, já está atrasado porque foi criar esses grupos de trabalho agora com a lei já posta em vigor, com a autoridade já colocada, mas pelo menos está se organizando, tentando fazer isso, mas já com a lei aí, a coisa acontecendo, então vai ser uma construção durante isso. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que as empresas e demais organizações privadas já sofriam algum tipo de demanda judicial por conta disso, ainda mesmo que sem a legislação, né? Então, eu queria te ouvir e te agradecer também por estar aqui com a gente hoje. Muito obrigado, Cristiane. Imagina, obrigada a você, Guilherme. Agradeço a organização do CONIP. É um prazer estar com vocês, Danilo, Davis, todo mundo aqui. Assim, eu quero pegar um gancho do que o Danilo terminou de falar com relação a mercados regulados, né? A minha atuação é dentro do mercado de telecomunicações, então é um dos exemplos do Brasil de maior sucesso de regulação setorial. Quando a gente olha regime de tratamento de dados, seja aquele estipulado pela LGPD, seja também um regime de tratamento de dados que já veio um pouco pelo Marco Civil da Internet, experiência americana, experiência europeia, a gente tem um contexto realmente completamente distinto, né? Aqui a gente está falando de uma regulação de risco que está baseada sobre um princípio fundamental. Então, não é uma questão de você organizar o mercado, organizar os atores, organizar a natureza do serviço prestado,
a qualidade, a entrega, etc. Não tem absolutamente nenhuma relação com isso. A relação, no final das contas, é um direito fundamental que está previsto na Constituição. Então, como que fica a atuação das empresas, né? E daí é onde que entra toda a dinâmica da governança. Quando a gente olha esses frameworks de proteção de dados, eu sempre vejo como um binômio entre prevenção e segurança. Ou seja, eu, particularmente, na minha experiência, eu não consigo desassociar hoje proteção de dados da parte técnica relacionada à privacidade desses mesmos dados. Então, qualquer análise que se faça, ou só do aspecto legal, jurídico, sem olhar todos os mecanismos que o framework traz para a gente, né? E também olhar todas as possibilidades técnicas para se atingir aquilo, né? Para se garantir que isso seja feito, você fica com uma perna manca, digamos assim. Então, é preciso você olhar por todos os dados. E daí entra uma questão importante, que o mercado, na minha opinião, na proteção de dados, ele tem que se antecipar ao regulador. Então, você muda completamente o tabuleiro da história, sai daquele binômio clássico de exercício de um direito, prestação de um serviço, né, para que as empresas tenham que se antecipar ao regulador, para que elas tenham que dizer para o regulador, olha, o tratamento vai se dar dessa forma, a gente vai atuar de tal maneira, e dessa forma, dessa maneira, a gente tem uma atuação que vai minimizar o risco para o cliente final. Por que tem que falar no cliente final, né? Porque o cliente é o dono daquele dado, ele é o titular do dado. Então, você tem um princípio elementar, né, da autodeterminação, só que o que eu queria ponderar é que, assim, toda a evolução do tratamento de dados, no Brasil ainda a gente não pode falar disso, óbvio, né, porque a gente teve uma evolução basicamente âmbito legislativo só, né, mas na Europa a gente já tem esse histórico. Você sai de um contexto em que todo o tratamento estava focado no seu titular, para um contexto de regulação em que você deve avaliar quais são as possibilidades que a empresa tem de se reduzir o seu risco e assegurar o cumprimento daquele framework perante uma autoridade e perante um cliente final, né? Então, você tem uma mudança de foco, que é a história da adoção ou não do princípio da precaução pelo framework que a gente está avaliando. Então, no modo de ver dos provedores de conexão, o Brasil ele adotou uma política diferenciada com relação à intensidade desse princípio da precaução. E o que significa isso? No Brasil, você tem um menor grau, digamos assim, como se fosse uma escada, seria um primeiro estágio dessa escada, se comparado, por exemplo, com o framework europeu, GDPR, né? Então, o que acontece? Você tem uma série de possibilidades dentro da lei previstas para que o tratamento seja legítimo, para que a empresa possa se resguardar daquele tratamento feito. Então, isso é, do ponto de vista do mercado, da empresa, da atuação que ela vai ter, essencial. Só que só funciona se a empresa fizer adequadamente. Então, daí é que entra toda a questão da governança dos dados. Então, a gente só pode dizer, efetivamente, que o Brasil adotou um princípio de precaução com um grau menor de exigência se comparado ao europeu, e que o Brasil tem uma discricionariedade maior para aqueles controladores, operadores de tratamento de dados, se as empresas fizerem o seu papel de se antecipar ao regulador. Fazendo isso, não só ela está assegurando o cumprimento da norma, como principalmente ela está levando valor para o cliente final. Ela pode fazer o cliente dela entender que aquela empresa responde adequadamente perante os princípios básicos de tratamento de dados, e a empresa passa a ser vista no mercado de uma forma mais adequada, mais positiva, né? Então, quando a gente pensa no setor nosso, no caso da Abrint, nós temos, dentro da representatividade da Abrint, os provedores de conexões. Então, são as empresas de internet que oferecem o serviço de acesso banda larga, por exemplo, aos seus clientes, né?
É distinto do que o Marco Civil chamou de provedor de aplicação, empresas de tecnologia, de aplicativos, digamos, toda essa outra gama, que é uma gama não regulada. Então, nós estamos num cenário um tanto confuso nesse sentido, porque quando digamos, o consumidor, ele olha para dados, a primeira coisa que vem à cabeça dele é internet. Né? Então, é dado, é internet. A gente sabe que o dado não é só internet, o dado é eu ir a uma loja e preencher um cadastro em papel, aquilo também é um dado. Um prospect de uma venda também é um dado. Então, assim, tem uma série de outros elementos aí. Mas na cabeça do nosso consumidor brasileiro, que é muito também, digamos, direcionada no sentido de judicialização de problemas, né? Você tem a figura da internet. E daí, a figura da internet, você tem mercados regulados, como os provedores de conexão, e não regulados, as empresas de tecnologia, provedores de aplicação. Então, como que fica esse jogo perante o judiciário? Então, eu queria fazer um paralelo em relação ao que a OCDE, recentemente, no peer review, digamos, sugeriu para o Brasil adotar. Um dos itens do documento do peer review da OCDE mostrava uma fragilidade institucional quando a gente pensa em articulação entre Senacom, Procon, Anatel, ou seja, questões relacionadas ao consumidor, à qualidade da entrega do serviço, aquilo que é muito do dia a dia do consumidor. Tá? Então, nós vimos dentro desse relatório da OCDE, de forma muito clara, né, o apontamento dessa fragilidade institucional. No Brasil, com relação ao framework de proteção de dados, a gente pode fazer um paralelo a isso, que é, nós estamos numa situação em que nós temos um aprendizado com a Europa, um aprendizado com outros países, porém, nós tivemos um processo legislativo diferente, próprio, né, e a gente ainda está engatinhando o assunto. Então, esse processo natural que vai acontecer aqui dentro é uma maturação, tanto das entidades, né, do governo, do judiciário, do Senacom, do Procon, etc., como também do lado dos clientes e do lado das empresas. Então, é um grande ecossistema, na verdade. É um ecossistema que vai balancear questões regulatórias clássicas com antecipações, né, à possibilidade de a ANPD, por exemplo, se antecipar no tratamento de uma questão técnica, que eventualmente esteja relacionada à proteção de dados. Né? Então, como fazer esse ecossistema funcionar? Eu acho que daí sim a gente entra digamos, numa segunda etapa, numa segunda rodada, né, de conversa, que é quais são esses mecanismos, então, que a lei permite, que garante essa discricionariedade para as empresas e, ao mesmo tempo, coloque essas empresas dentro de um trilho correto, né, de um trilho adequado de tratamento de dados, e que seja capaz de gerar valor para a própria empresa. Porque se não gerar valor para a própria empresa, o que vai acontecer? É uma regulação de risco. Só vai valer a pena a empresa endereçar aquele tratamento de forma adequada, ou seja, efetivamente adequada, se ela enxergar a contrapartida, que é o cliente que confia naquela empresa. Então, se não gerar esse valor e simplesmente ficar no âmbito de uma judicialização ou no âmbito de estou defendendo um direito fundamental, por mais relevante que isso seja, sem dúvida nenhuma, a gente tem um sistema um tanto falho. Né? Então, esse ecossistema tem que funcionar dessa maneira, senão o negócio, digamos, não tem um futuro tão promissor assim no Brasil. Eu acho que essas são considerações aí, serão considerações mais iniciais, né? Para a gente depois seguir com a conversa, Guilherme. Legal, obrigado, Cristiane, mas ótimos pontos que você já trouxe para a gente, porque realmente é um mundo, né, novo, inexplorado, enfim, toda a questão da legislação, e até com o que o Danilo falou, essa questão da transversalidade também, né, você trazendo essa transversalidade no enfoque do consumidor, que às vezes está muito pensando só na internet, e tem tantos esses outros ambientes em que ele está compartilhando dados, e talvez de forma até mais desatenta.
E aí, Davis, você que é um grande especialista em segurança não só, né, em proteção de dados, mas também em segurança da informação, em TI, enfim, doutor em tecnologia da informação, em tecnologia verde, é um ethical hacker, que eu acho que seria legal você compartilhar um pouco, né, com quem está nos assistindo, que talvez não esteja acostumado a essa expressão, para dizer o que faz um ethical hacker, para ajudar a gente a compreender. Mas eu queria primeiro ouvir as suas considerações iniciais nesse contexto dessa grande pergunta que a gente está falando, e já com as perspectivas que o Danilo trouxe, que a Cristiane trouxe, e também a sua sobre de que maneira que a gente pode organizar melhor a governança, a proteção de dados no Brasil. Obrigado, viu, Davis? Olá, Guilherme. Olá a todos. É um prazer estar aqui com todos vocês, nessa banca, nessa sala, com bastante know-how. Professor Danilo Doneda, tem toda a minha admiração. Cristiane também, pelo belo trabalho lá que tem feito. Tive a oportunidade de conhecer, e também a todo mundo aqui do CONIP. Sim, a parte, Guilherme, o ethical hacking, né? Muita gente se assusta com esse termo, uma vez quem é da área de tecnologia já está mais acostumado, mas muitas pessoas pensam que o que é um hacker? Antigamente usávamos o termo hacker e cracker. Agora, e como o termo hacker ficou mais conhecido, nós usamos hoje o termo ethical hacker, que no caso faz a parte ética, e o hacker mesmo, que tem a parte não ética. Ambos possuem conhecimentos técnicos da área de segurança da informação, da área de telecomunicações, redes de computadores. Eu mesmo sou da área de tecnologia, de redes de computadores, a vida inteira, e cada vez mais agora trabalhando com a parte de proteção de dados também. Eu sempre falo que a diferença principal do ethical hacker para um hacker que não é ético, ou um cracker, é que o ethical pede primeiro permissão, o ethical ele tem toda a autorização do objeto que ele está estudando, e ele não vai fazer nenhum pen test, que é o que nós chamamos de penetration test. Ele não vai fazer, eu não vou fazer nenhum teste de invasão, nenhum teste de vulnerabilidade sem que a empresa me autorize, sem que a empresa peça os serviços, ou que ela tenha uma formalização por escrito, estando ciente de quais são as áreas que eu vou fazer a invasão, de quais são as áreas que serão atacadas, para, no final, nós entregarmos aí o relatório de vulnerabilidade. Nós estamos tendo, Guilherme, muitas empresas, inclusive nesse momento de pós-LGPD, pós-entrada e pré-ANPD, diversas empresas pedindo esses relatórios de invasão para nós testarmos as vulnerabilidades, dizendo que, inclusive, pode servir como uma evidência que a empresa já fez um trabalho preventivo, de modo que, se houve uma violação de dados pessoais futuramente, a empresa pode mostrar um relatório dizendo: olha, a lição de casa nós já fizemos, inclusive verificamos as vulnerabilidades e mesmo assim ocorreu o vazamento. Talvez isso pode ser uma medida redutiva aí para uma possível sanção por parte da ANPD. Então, Guilherme, de modo geral, o trabalho de um ethical hacker é mais ou menos esse. Nós estamos prevendo quais seriam as possíveis violações. E lembrando também que não significa só um ataque a sistemas. Existem 3 tipos de possibilidades de violações de dados, que no caso é uma derivação de incidentes de segurança. Pode ter um incidente físico, um incidente técnico e um incidente organizacional. Um incidente físico, o invasor chega, rouba um equipamento, rouba um servidor ou rouba uma folha de papel que possui dados. Um incidente técnico se diz com sistemas. O invasor, que no caso nós tivemos, inclusive nessa semana, né, nesse final de ano, tivemos esse caso do STJ, na qual sofreu lá a criptografia, teve um ataque de ransomware, etc. Até se quiser depois podemos também explorar isso, Guilherme. Mas isso é um ataque técnico, onde o cybercriminoso entra por dentro de um sistema e rouba as informações e agora também os dados pessoais. E o último são ataques procedimentais, onde envolve documentação, onde envolve falhas em processos, onde envolve falhas em procedimentos. Então, um ethical hacker ele vai atuar nessas 3 dimensões, verificando tudo isso. E é sempre importante, Guilherme, pontuarmos que a parte de segurança, a parte de ethical hacker, não é uma parte só técnica. Eu sempre ensino para os meus alunos a diferença de cybersecurity, IT security também chamado, e segurança da informação. Existe a diferença de segurança da informação e segurança cibernética. A segurança da informação, ela é ampla, ela está mais ligada com a parte estratégica, ela está ligada com a parte de governança, que é este tema aqui dessa nossa live aqui, dessa sala.
Então, toda empresa, uma abordagem top-down, do top do mais alto nível da administração, do nível tático até o nível operacional. A abordagem é essa que veio lá do militarismo, estratégico, tático e organizacional. Já a parte da segurança cibernética é uma área mais específica operacional. São profissionais que testam mesmo naquelas 3 dimensões que eu falei, testam e verificam como que está todo o nível de segurança. Vale lembrarmos que não tem como falar de privacidade sem segurança. E no atual panorama que nós estamos no Brasil, o que me preocupa com a entrada da LGPD, o que me preocupa agora com o nosso cenário, é que nós temos uma lei que fala de privacidade, mas nós não tivemos de modo antecessor nada tão específico a nível nacional que fala de segurança. É tido já numa frase que não tem como haver privacidade sem segurança. A própria norma, e nós temos como base o artigo 50 da LGPD, que fala que justamente todos os controladores, os operadores, eles podem agora adotar as medidas relacionadas às boas práticas e normas complementares, que, no caso, favorece justamente a governança, né? Para quem não... O que é essa governança que estamos falando? É justamente a adoção de controles, a adoção de processos, a adoção de tecnologias também que vai controlar a empresa como um todo. Existem níveis que nós podemos classificar isso. Nós temos, por exemplo, os níveis do CMMI, 5 níveis do CMMI, que pode estabelecer como que está a governança em um processo, em uma empresa. Nível inicial, nível repetitivo, nível definido, nível gerenciado e nível otimizado. Recomendo aqui para todos que estão nos assistindo, quem quiser saber um framework que possa medir a maturidade processual, a maturidade de governança numa empresa, pode utilizar, por exemplo, os níveis do CMMI, esses 5 critérios. Então, quando nós temos essa abertura por parte do artigo 50, que fala justamente que as empresas, a partir de agora, podem adotar boas práticas, uma das normas e boas práticas que nós temos é a ISO, para a proteção de dados pessoais, para a privacidade, a própria ISO 27701. E a 27701, ao final, ela implanta na empresa, ela favorece a adoção de um SGPI, Sistema de Gestão da Privacidade da Informação. Só que, como eu estava falando agora atrás, me preocupa um cenário que nós temos a LGPD, as empresas estão falando de privacidade, porém não teve nenhuma campanha nacional de segurança da informação. A própria norma internacional ISO 27701, ela diz que ela é uma extensão da ISO 27001 e da 27002, ou seja, é uma extensão da segurança. Nós temos um grande desafio para vencer agora no Brasil, que é o quê? Nós não temos uma cultura tão grande de segurança da informação. Eu sempre falo nas lives, Guilherme, que nós somos abençoados por Deus, nós brasileiros, por não ter vivido as guerras da mesma magnitude que a Europa passou. Por outro lado, quando nós não temos inimigo, isso pode baixar a nossa guarda em relação à segurança. Porque um dos objetivos, né, uma das possíveis explicações, por que a Europa já prega uma cultura de privacidade, teve o GDPR, que não é novo, né, veio lá da diretiva 9546, outro que antes mesmo de 95, Portugal, por exemplo, já tinha uma lei de proteção de dados pessoais desde 91, 92, na década de 60, 70, houve o Tratado de Estrasburgo também na Europa, que já falava de proteção de dados, que já falava de privacidade, respeito à vida privada, sem contarmos mais lá atrás ainda, pós Segunda Guerra, a Europa que já teve na Carta dos Direitos humanos lá da Europa, colocando a privacidade como um direito também fundamental, porque eles viveram na pele, tudo isso porque eles viveram na pele o que é um mundo sem privacidade. Coisa essa, né, que nós não vivemos aqui no Brasil. Por outro lado, pecamos na segurança territorial, tá? Pecamos na segurança pública, que também pecamos na cultura de segurança na empresa. Eu levanto um ponto, uma provocação aqui, Guilherme, e eu espero que esteja errado, mas eu levanto uma provocação. Agora, 2020, falamos de privacidade. Vamos falar que a pessoa começou a ter o seu primeiro contato com proteção de dados, com privacidade, em época de faculdade, em época de universidade, nos 21 anos, 22 anos. Chegamos nós agora, cada um de nós aqui,
professor Danilo Doneda, que também é professor nas universidades, a Cristiane, todos vocês, eu também, chegamos nós no primeiro contato de um aluno na universidade, pensando por baixo, com 22, 23 anos, e vamos tentar colocar goela abaixo, estou usando um termo bem forte para fixar, mas vamos tentar colocar goela abaixo, falar sobre privacidade, falar sobre segurança. Só que este mesmo indivíduo passou 22 anos sem ouvir falar de privacidade. Em que ponto que na época da escola que foi falado de privacidade, foi falado de proteção de dados, nós não temos matérias como essas lá atrás? Não estamos ensinando as crianças para que privacidade é importante na escola, no ensino básico, no fundamental, no ensino médio. Será que nós vamos conseguir mudar 22 anos, 23 anos que uma pessoa viveu e cresceu sem privacidade? Agora que ele entrou na nossa empresa, vamos falar que agora abemos LGPD, agora você tem que proteger seus dados, agora você tem que garantir a privacidade. Só porque existe uma lei? Gente, é aquela miopia do iceberg. Apenas às vezes nós olhamos a ponta, nós colocamos, assina aqui um NDA, assina aqui dizendo que você está ciente que não pode ter dados pessoais espalhados em qualquer lugar, sendo que algo é mais cultural. Como que nós vamos tentar mudar 22, 23 anos? E o que tudo isso que eu falei, esse leque que nós temos em segurança, esse leque que nós temos em cultura de privacidade, como que isso garante a governança? Porque um dos pilares da governança, e aqui eu trago para falar de governança agora, eu posso recomendar para vocês o framework do COBIT, que é um framework de governança de TI. Nós temos também o DAMA-BOK também, que é um framework de governança de dados, o DMBOK do DAMA, que é o framework de governança de dados, e nós temos também uma norma chamada ISO 38500. E o que existe em comum entre o COBIT, entre a ISO 38500 e o que existe em comum também entre o DMBOK? Uma parte, mudança cultural. Para que nós tenhamos uma boa governança de dados pessoais, é necessário que as empresas se preparem para uma mudança cultural. Me preocupa, 2020, falarmos de proteção de dados, falarmos de privacidade, sem que lá atrás, nos anos anteriores, pouco se falava de segurança, pouco se falava de privacidade, e tudo isso impacta aí a nossa governança. São alguns pontos que eu quis aí recomendar, que eu quis pontuar aqui, mas é claro, Guilherme, que esses pontos não se esgotam agora, nós podemos explorar muito mais ainda, mas se tem um recado que eu quero nessa abertura deixar aqui, e de modo provocativo, Guilherme, é uma pergunta, né? O que movimenta o mundo não são as respostas, mas sim as perguntas. Será que as empresas, tanto o setor público como privado, estão preparadas em uma maturidade cultural para receber a privacidade? Obrigado, Guilherme. Imagina, obrigado a você, Davis. Eu acho que essa pergunta é excelente, inclusive para eu já usar como gancho para a segunda parte aqui do nosso painel, em que eu vou tentar combinar uma pergunta com a outra, porque eu já recebi aqui uma mensagem da organização para a gente ainda já concentrar, né, alguns dos temas que eu tinha tratado até em cima do que vocês já colocaram nessa abertura, que é exatamente, será que estamos preparados? Quer dizer, eu falei na minha primeira pergunta para o professor Danilo, da questão de que o Judiciário agora estava criando comitês, grupos de trabalho, então o CNJ editou a Resolução 334, né, em 21 de setembro agora de 2020, criando o Comitê Consultivo de Dados Abertos e Proteção de Dados no âmbito do Poder Judiciário. O Tribunal de Justiça de São Paulo, se você que está nos assistindo, acessar www.tjsp.jus.br/LGPD, já tem até um hot site sobre o tema, quer dizer, mostrando como o tribunal está se preparando, de que maneira ele pretende se preparar, o que ele pretende fazer com relação a isso, e tendo esse trabalho informativo que eu acho que o Davis trouxe, muito importante, né, para promover essa mudança cultural, é o que você falou. Agora tem um desafio técnico antes que a gente tinha, que era a falta da legislação, e agora temos o desafio adaptativo de fazer com que essa legislação vire uma cultura, né, não seja só mais um motivo para, por exemplo, gerar judicialização, que eu acho que é um risco que a Cristiane já colocou, né, uma mentalidade que o brasileiro tem de realmente buscar o judiciário para isso. E aí vem a minha pergunta para vocês, se eu puder ouvir vocês muito rapidamente, cada um, com relação a isso. Quer dizer, como é que a gente vai fazer para equilibrar
o judiciário tendo que se adaptar a uma cultura de proteção de dados, ele próprio, de tratamento de dados. Então, de novo, volto a mencionar o incidente que a gente teve com o STJ nessa semana, né? O que obviamente pode acontecer, e lamentavelmente acontece, né? Esse tipo de invasão, de ataque hacker, etc. Então, o judiciário agora como um grande coletador, tratador, armazenador de dados, que já era por definição, né? Porque os processos, além das informações dos processos, todos têm nome, RG, CPF, endereço, profissão, tudo que aquelas pessoas fazem quando não tem questões de preferências, opiniões, enfim, etc., que estão lá. Então, ele agindo como um tratador, organizador, coletador de dados, e ele também vai ser juiz, né? Vai ser o Estado juiz, vai ser quem vai decidir arbitrar conflitos. Então, o Danilo já tinha falado, de fato, vai ser impossível que a NPD consiga fazer tudo que ela vai fazer, mas ainda porque a gente pega a lei, ela já diz que você não podia ter aumento de despesa com a criação da agência. Então, vai ter que se remanejar estruturas de ministérios e de outros órgãos já existentes para que esses órgãos possam ajudar o corpo técnico da NPD. Eu não sei ainda até se esse remanejamento já aconteceu, as publicações das nomeações foram feitas, mas ainda não houve a posse, ainda vai ter que ter essa estruturação das equipes. Então, quer dizer, é fato que eles não vão conseguir. Talvez o papel da NPD vai ser muito mais importante nesse aspecto cultural que o Davis falou, do que como um órgão de fiscalizador ou punitivo. Mas aí vai vir o judiciário, e aí cada juiz, cada cabeça vai ser uma sentença. E eu fico imaginando essa questão de valores de indenização por vazamentos de dados que aconteçam, como é que vai ser essa fixação, aí o STJ lá na frente tendo que editar uma súmula para estabelecer os critérios para avaliação, e ontem mesmo já tinha um monte de meme fazendo uma brincadeira que eu compartilho aqui, porque dizendo que faltou se mencionar a súmula 7, né, com relação à vedação de exame de fatos ou não, para que os hackers não entrassem no STJ, né, fazendo essa brincadeira, como é difícil às vezes você subir um recurso especial para lá. Então, quer dizer, de que maneira que isso vai se estabilizar com a gente tendo a NPD mal recém-constituído, desafio cultural, o judiciário tendo que se adaptar a isso com né, trocando pneu com o carro andando, e ele ainda depois sendo árbitro, jogador, enfim, desses conflitos. Como é que vocês enxergam? O que a gente pode fazer para equilibrar esses papéis? O que seria o melhor que o judiciário, de maneira geral, deveria adotar como política nesse tema? Queria te ouvir, por favor, primeiro, Danilo. Acho que você está no mudo, Danilo. Guilherme, um comentário bem rápido, geral, sobre as questões aqui levantadas. Primeiro, o que ocorreu com a STJ é um problema claramente de segurança da informação, independe da LGPD determinar que o STJ vai ter que ter respeito por todo esse arcabouço de informação, até porque fora todo o problema com proteção de dados em si, você tem a questão estratégica as sessões estão todas canceladas, não se sabe direito como o tribunal vai começar a existir de novo. É um problema de quase estratégico. Enfim, foram atingidas as bases do STF, que é um tribunal que, como tantos outros, que está praticamente virtualizado hoje em dia. Dito isso, é claro que a LGPD vai trazer mais importância e atenção para essa matéria, também no momento que ela faz tem sua própria interação direta com a segurança da informação, como o David muito bem falou, não existe privacidade sem segurança da informação. E pelo mesmo motivo, a segurança da informação ela tem como fundamento também, entre outros, a privacidade. Então, são duas matérias que estão destinadas a conviverem sempre, cada vez mais agora, ainda mais que você vai ter essa certa interseção regulatória. É claro que isso você vai além de tudo, tem uma questão que extrapola as questões técnicas, que é uma curiosidade de saber como o tribunal vai se comportar em relação a LGPD. Um efeito da LGPD muito claro é deixar muito evidente também a responsabilidade do controlador pela segurança da informação. Então, alguns critérios que talvez o tribunal fosse ver em abstrato, pelo menos, da forma que está sempre acostumado a ver isso, tratando casos que de forma neutra, pelo menos no sentido de não ser sujeito à situação, eventualmente vai ter que enxergar de outra forma agora, né? E os efeitos dessa tal de subjetivação, né, da questão, a gente ainda está para ver, e talvez não seja a melhor forma da gente começar a trabalhar na matéria, né? Então, como alguém disse, como alguém já falou, espero que a súmula 7, de repente, vai ter sua importância nessa questão, se bem que não na real não é o caso. O CNJ vem demonstrando sensibilidade, muito embora tenha chegado tarde na discussão, isso é um problema que aliás, afetou todo o judiciário, e no Brasil a gente vai conviver por um certo tempo com dinâmicas
com vetores trocados. A transparência do ato processual, que é uma garantia constitucional, que, de certa forma, não pode ser, em sua essência, não pode ser, digamos, deixado de lado, obviamente, por motivos óbvios, até porque é uma grande conquista da democracia do nosso judiciário. Por isso, você tem algumas situações de que informações pessoais podem ser instrumentalizadas para situações, para finalidades que não têm a ver com aquela que justifica a publicidade. Você tem várias situações nas quais documentos processuais, eventualmente, são tratados no bojo, tais como se fossem atos no sentido estrito, que tem regime de publicidade um pouquinho mais relaxado do que deveriam ser. Você tem situações várias nas quais informações que não são propriamente de interesse do processo, mas são íntimas, relativas às quais acabam sendo reveladas através de atos processuais, e os tribunais vão ter que vislumbrar se há necessidade de fazer algum tipo de ponderação quanto a esses direitos do futuro. O CNJ, desde há algum tempo, já estava minimamente preocupado com isso. Em 2012, você tinha a resolução, se não me engano, 212, 213, não estou lembrando agora, que proibia, se por um lado não impedia a transparência, claro, da informação, até obrigava o tribunal a testar na internet, mas dizer que o tribunal não podia ter mecanismos de busca por nome de autor de ação trabalhista, nem por réu de ação penal. Já se antevia o risco de você discriminar a partir do acesso amplíssimo às informações. Esse risco, hoje em dia, é muito mais complexo, e as ferramentas para combatê-lo são muito menos visíveis. Então, esse é um ponto que o CNJ já começou a trabalhar e certamente vai, juntamente com os tribunais, vai ter que, de certa forma, enfrentar de cabeça erguida nos próximos anos. Sem dúvida. É muito diferente, né, a publicidade de um processo quando você tinha lá, por exemplo, né, ações que você junta extrato bancário, por exemplo, da empresa, e ficava no balcão do fórum, que você tinha que ir fazer uma busca no distribuidor, aí uma pessoa só fazia, e hoje quando você tem robôs, crawlers, que vão lá e podem buscar qualquer informação da pessoa na internet, e exatamente como você falou, descontextualizar isso, né, e expor as pessoas. Então, isso o acesso, a transparência autoprocessual, ele foi colocado na Constituição numa época em que você tinha uma dificuldade física de acesso e organização da informação. Hoje você não tem, você vai ter que equalizar de outra forma. Você tem até o excesso da possibilidade de acesso, né? Uma amplitude muito grande. E, Cristiane, dentro da Abrint, vocês têm acompanhado essa discussão? Estão formulando algum tipo de manual de recomendação, contribuindo alguma coisa para essa discussão, especificamente, como a gente falou, desse paradoxo aí que o judiciário vai ter que enfrentar? Sim, Guilherme, porque assim, um item essencial da nossa LGPD é o artigo 50, né? Então, aquele ecossistema que eu coloquei, ele é um ecossistema que também se baseia em governança a partir de certificações, a partir de códigos de conduta. Então, nesse sentido, as associações, elas têm por obrigação, praticamente, né? Não uma obrigação legal, mas uma obrigação imposta pelo próprio mercado, pela própria estrutura, né, de defesa da privacidade, estabelecer esses códigos de conduta, essas regras, para que as empresas tenham as suas linhas mestres na hora de atuar com o tratamento de dados. Por exemplo, no caso dos provedores de conexão, nós temos algumas situações específicas, que é o tratamento do uso do IP do cliente, né? O IP, ele, dentro do Brasil, dentro da LGPD, ele é um dado pessoal, na Europa também, Estados Unidos já não é bem assim, né? Então houve toda uma discussão lá atrás sobre a inclusão ou não do endereço de IP. A gente tem ainda uma série de discussões a respeito da divulgação dos dados cadastrais do endereço IP, que a gente ainda discute junto aos delegados de polícia, ao Ministério da Justiça. Isso é um tema ainda em andamento, né? Então, assim, a gente tem uma série de questões específicas e que a gente tem que tratar através dessa possibilidade de ter os códigos de conduta, né? Logicamente, a autoridade nacional, ela vem do mercado se mobilizando através dos códigos de conduta, ela também vai se cercando do cumprimento daquilo pelas empresas. Então, meio que um movimento de vai e vem aí, que é natural. Agora, colocando um pouquinho... Então, assim, a Abrint, ela está nesse processo. Ela já fez, há 1 ano e meio atrás, uma cartilha LGPD para os provedores,
Então, essa cartilha já foi disponibilizada para a própria Anatel. Então, houve aí uma atuação de forma inovadora, né, na cartilha direcionada para as empresas do mercado. E a gente vai continuar nessa linha, inclusive com código de conduta, possivelmente, tá? E pensando isso mais globalmente como o mercado de telecom como um todo. Um aspecto que eu acho que o Davis colocou que foi muito, muito importante é a história do aparente descasamento, né, entre a privacidade, a proteção de dados e a segurança. Quando a gente olha mercado de telecom, mercado regulado, nós temos os grupos de trabalho de incidentes de segurança. Todos esses grupos estão debaixo do CERT, né? E o mercado regulado de telecom, ele se preocupa tanto com as infraestruturas críticas, que a gente chama, como também e principalmente o universo, digamos, doméstico do provedor de acesso à internet, da empresa de telecomunicações. Por que eu digo isso? Porque hoje, se a gente olha o Brasil, o mercado de acesso à banda larga, ele é um mercado que 35% de market share vem a partir de empresas regionais, de provedores locais de acesso. Então, esse mapa, né, do mercado de acesso à internet não é um mapa consolidado em empresas de grande porte. Ela é um mapa, sim, muito marcado por pequenos provedores de acesso. Diante disso, todas essas empresas hoje têm uma preocupação assim gigantesca, para não dizer primordial na sua operação, que é o controle de ataques de negação de serviço. Então, nosso mercado é um mercado extremamente sujeito, né, aos problemas de segurança clássicos. Mas o que acontece? Isso muitas vezes está dentro de empresas de telecom, empresas que nasceram como infraestrutura, tecnologia. E nem sempre isso chega na ponta de uma estrutura crítica, como é, por exemplo, o próprio Poder Judiciário, né? Então, muitas vezes, esse descasamento, ele existe, e não deveria existir, né? Para você ter ideia, a Anatel ela fez uma consulta pública ainda esse ano sobre segurança cibernética. Essa segurança cibernética que a Anatel fez a proposição, ela estava de acordo com a Estratégia Nacional, né, de Segurança Cibernética, mas ela era muito calcada em traduzir as necessidades do mercado para tratar a vulnerabilidade de equipamento, inclusive 5G. Então, a gente tem esse cenário em que existe digamos, uma atuação diária, né, das empresas de acesso à internet, dos provedores regionais, no controle da sua infraestrutura para evitar ataques cibernéticos, né? Mas nós temos, do ponto de vista institucional brasileiro, infraestruturas críticas, que é o que a gente chama, que estão, sim, sujeitas a problemas, e esses problemas não estão sendo adequadamente endereçados ainda, vide judiciário agora, né? Então, é um cenário bastante complexo, para dizer o mínimo. É natural que haja esse descasamento entre a segurança e a privacidade, né, a proteção de dados, porque isso vai depender, sim, da maturidade do nosso mercado. Eu não consigo imaginar uma inversão na ordem em que a segurança venha regulada antes do tratamento da privacidade, apesar de parecer um contrassenso, porque é algo que só com o tempo mesmo para a gente alcançar. Tá? Excelente, perfeito, Cristiane. Acho que é muito bem colocadas todas essas suas ponderações enfim, só reforça a complexidade do tema, né? E, Davis, a gente já está no limite aqui do nosso tempo. Queria te ouvir ainda também sobre essa questão, já que você já trouxe toda essa abordagem, né, sobre os desafios de segurança que a gente tem. Fico imaginando assim, será que a gente vai ter um DPO ainda em algum órgão público ou nos tribunais, né? Quando que eles vão indicar um Data Protection Officer, né? Quer dizer, que é a pessoa indicada para cuidar dessa proteção de dados e regular. Como que você está acompanhando isso, por favor? Olha, bem colocado, Guilherme, e de modo bem objetivo, nós tivemos agora, semana retrasada, eu estive em live com o pessoal da Secretaria do Governo Digital, do Ministério da Economia, o diretor, que é o Mauro Sobrinho,
Inclusive, eles estão fazendo diversas iniciativas de documentos, recomendando também para o setor público, que o setor público indique, sim, o seu Data Protection Officer. Inclusive, semana retrasada, tivemos também a Secretaria do Governo Digital, fez uma instrução normativa, a Instrução Normativa número 100, de 2020, do Ministério da Economia, na qual deu direcionamentos sobre o perfil do DPO para a área pública. Recomendo também todos pesquisarem. E o interessante é que foi justamente junto com o perfil dos diretores atual da NPD. Nós temos aí um corpo diretivo bem técnico para a nossa autoridade nacional. E até, Guilherme, se me permite, lá no artigo 40, o artigo 50 da nossa LGPD, o artigo, na verdade, 55J, diz que compete à NPD justamente promover na população o conhecimento das normas, das melhores práticas relacionadas à proteção de dados, e também compete à NPD promover na população o conhecimento sobre as medidas de segurança. Nesse ponto, uma vez que compete à NPD isso, se já tivesse, no caso agora, a nossa NPD já instaurada, operante, a NPD ela poderia colaborar com o judiciário, passando com todo o poder judiciário, pensando nisso que aconteceu, esse ataque de ransomware, promovendo no judiciário, recomendando para o judiciário algo mais consultivo, dizendo como que funciona tecnicamente um ataque, quais são as recomendações para que isso seja evitado aí. Nós sabemos, por exemplo, que um ataque ransomware tem cerca de 6 etapas, né? Um ataque ransomware é composto de 6 etapas: distribuição, infecção, comunicação, pesquisa de arquivos, criptografia e, por último, pedido de resgate. Nós podemos atuar tranquilamente na primeira etapa, que é a etapa de distribuição e de infecção, através de medidas de segurança preventiva e corretiva. O que a NPD pode, inclusive, recomendar, uma vez que eles têm um bom corpo técnico? Conscientização para evitar ataques de engenharia social, novamente. Se aconteceu esse ataque, muito provável é que algum usuário acabou clicando em algum link e acabou captando isso. A atualização de software como medida preventiva, e como medida corretiva acionar os backups, manter backups atualizados, e de modo que os backups não estejam só internos, estejam também em outros lugares, e é o que nós chamamos também de backups frios. Vejo com bons olhos a NPD colaborando sim com o judiciário, embora são poderes diferentes, mas sim respeitando o poder consultivo e de recomendação também de medidas para a proteção de dados, que consequentemente também acaba impactando em proteção de toda a segurança da informação. Obrigado, Guilherme. Davis, eu que te agradeço pela resposta e pela objetividade da resposta também, para a gente conseguir respeitar o tempo do nosso painel. Eu tentei, nessa minha segunda pergunta, já combinar com a terceira, que era exatamente recomendações que vocês teriam para o Poder Judiciário nessa matéria. Acho que a gente cumpriu esse papel. A gente já está agora com o nosso tempo estourado, então algumas questões que a gente tinha ainda, como outras oportunidades de novos modelos de negócio, até em startups, como a gente tem acelerado lá no Brasil Lab. Aproveito para convidar quem não conhece o trabalho do Brasil Lab a seguir o Brasil Lab nas redes sociais, ou a visitar o nosso site, brasilab.org.br, para saber um pouquinho mais sobre o que é esse ecossistema GovTech, como ele também está se relacionando com o tema da LGPD. A gente já tem algumas soluções aceleradas pensadas para isso, né? Mas queria, em nome da organização, mais uma vez, agradecer primeiro a você que acompanhou esse painel conosco até aqui, e principalmente aos nossos palestrantes, Danilo Doneda, Cristiane Sanches e Davis Alves. Assim, a quantidade de conhecimento que vocês conseguiram reduzir em intervenções de 5, 10 minutos foi excepcional, e evidente a gente teria ainda a tarde toda para poder passar aqui conversando sobre esse tema e os desafios que ele tem, mas fica o convite para que as pessoas também acompanhem nas redes sociais e demais páginas dos nossos palestrantes todo esse conteúdo que eles estão fazendo com vocês. Mais uma vez, o nosso muito obrigado e até uma próxima.